A segunda lição que você precisa aprender é que as pessoas extraordinárias, elas são pessoas de visão. A visão é extremamente importante. As pessoas de visão, elas nunca estão no seu tempo, elas sempre estão no tempo futuro, sempre estão enxergando lá na frente, sempre estão analisando as coisas que ainda vão vir, elas não se limitam àquilo que elas estão vendo. Elas agem por fé, elas não agem por aquilo apenas que estão vendo no momento, elas agem por aquilo que estão crendo. Elas acreditam em algo que ainda não aconteceu, mas elas ficam firmes naquele propósito, naquela meta. As pessoas de visão, elas não andam por aquilo que elas veem, elas andam por aquilo que elas creem. Elas são cheias de fé, cheias de coragem e determinação para vencer. Eu vou compartilhar com vocês uma parte da minha história que fala muito sobre visão e algo que marcou a minha vida. A primeira faculdade que eu fiz ela com muita dificuldade. Eu viajava 4 horas por dia para estudar, era uma viagem cansativa, era um ônibus lotado, parte da viagem tínhamos que fazer em pé, parte sentado. O ônibus era muito sujo e muito ruim. E eu sempre chegava na faculdade naquelas condições, sem banho, suado, sujo de poeira. E um dia eu estava sentado num banco e de repente entrou um professor com um carro novo. Ele entrou, estacionou perto de mim e ele de repente saiu do carro todo limpo, de banho tomado, com a pasta na mão. E ele começou a entrar na faculdade e eu olhei para ele e falei assim, é assim que eu vou ser. É isso que vai acontecer comigo. Naquela hora eu determinei aquilo, naquela hora eu me vi naquela situação. Eu estava começando a faculdade, eram muitos anos pela frente ainda. E eu continuei, persisti, me formei, comecei a atuar com consultorias, comecei a fazer muitos trabalhos, até que eu fui convidado para dar aula numa faculdade. E comecei a dar aula na faculdade durante alguns anos e de repente um dia, uma noite, eu dava aula à noite, eu estava saindo da faculdade, indo em direção ao carro e eu me vi naquela cena. Eu estava realmente limpo, estava com a roupa social, estava com um carro zero e estava com a pastinha e quando eu saí eu paralisei, eu olhei e fiquei parado, me lembrando daqueles anos lá atrás, me lembrando da época que eu vi o futuro, em que eu me imaginei daquele jeito como professor estava e daquele jeito como eu imaginei, daquele jeito realmente aconteceu. Porque nós mantemos a visão, mantemos o foco, mantemos firme o propósito. Isso aconteceu comigo e aconteceu mais de uma vez. Então é muito importante que você hoje não olhe para as suas dificuldades, não olhe para as suas limitações. As pessoas de fora podem olhar para você e te avaliar por aquilo que elas estão vendo no exterior, mas você sabe como você está por dentro. Você sabe como estar dentro de você. E dentro de você, você tem que ser uma pessoa forte, você tem que ser uma pessoa ousada, você tem que ser uma pessoa que acredita num futuro melhor e sabe que esse futuro vai chegar. Se você quer ter uma visão, se você quer ser uma pessoa de visão, você precisa eliminar suas crenças limitantes, jogar fora todo tipo de sentimento ou pensamento que limita você. Você precisa abrir os olhos para o futuro, você precisa ter fé em Deus, acreditar em coisas extraordinárias para a sua vida, acreditar no seu potencial e saber que o tempo de hoje não tem nada a ver com o tempo que você vai viver amanhã. A visão correta, o fato de você crer vai te levar para um futuro próspero, para um futuro abençoado, tornando você uma pessoa extraordinária. Creia nisso, de dentro para fora, faça essa mudança, seja uma pessoa de visão e você vai prosperar em tudo que você fizer.